Fala pessoal, o vídeo de hoje eu trouxe aí um projetinho de estudo, né, um case fictício, como vocês puderam ver pelo título, a gente refez toda a estrutura digital do Guaraná Antártica, né? Então, foi um projeto bem desafiante, a gente teve que seguir ali a identidade visual, que já é uma identidade bem conhecida, todo mundo conhece, sem perder o padrão da identidade, a gente refez toda a estrutura, todo o copy, né? Então, foi uma estrutura pensada para ter mais conversão, posicionar a marca de uma maneira atual e foi bem divertido, né? Vou mostrar ali para vocês um computador, o processo completo do zero, desde o esqueleto da página até o design final, mostrar para vocês como eu fiz os elementos de imagem e como foi pensada todas as decisões. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Vamos lá então, pessoal. Agora vendo a tela do computador, a gente já tem o resultado final da Hero, né, que é a primeira seção do site. Vou mostrar para vocês o passo a passo, todas as ferramentas que eu utilizei e o resultado final. Né. Para explicar novamente, qual que foi o objetivo? Foi reestruturar a presença digital do Guaraná Antártida sem perder a identidade visual dele. Né. Então, o site atual do Guaraná é esse aqui que está na tela agora. É um site bem simples, né? Um site bonito, mas ele é simples, poucas seções. Então a gente vê que tem uma seção com os produtos, uma seção das caçulinhas e já chegou ao final do site. Então a gente viu ali que tinha bastante trabalho ainda que dava para ser feito, né? Foi um desafio da comunidade Web Hub, que é a comunidade de desenvolvimento que eu participo. Aprendi bastante do que sei ali. E a gente teve essa competição de layouts. Né? Eu, infelizmente, acabei entendendo o propósito errado. Era para ter sido feito somente o redesign dessa página aqui. Eu acabei fazendo toda a estrutura, copy do zero. Então, criei novas seções. Acabou que fugiu um pouco do objetivo. Né? Então, tive um trabalho a mais, mas que no final foi bem divertido, recompensou bastante. Então vamos lá, novamente, só para explicar aqui. Site atual a gente tem o menu, né, a Hero, que tá bonito, mas dá para melhorar. Campanhas, onde fala sobre as campanhas atuais do Guaraná. Os produtos, né, toda a linha Guaraná atual. E aqui fala sobre o retorno da caçulinha, já finalizando o site. Então o que, que a gente fez? Vamos lá. Primeira coisa, aqui eu estruturei o site antigo, né, o esqueleto do site antigo. Então aqui a gente tinha todas as seções que já eram existentes. Logo após, né, eu fui buscar inspirações. Então eu coloquei aqui o site antigo, coloquei isso aqui que eu achei interessante no site, um site de estudo da Monster. Fui anotando aqui algumas inspirações, gostei bastante aqui dessa fonte, o jeito que eles trabalharam aqui. E salvei aqui na pasta algumas inspirações para prosseguir o projeto. Né? Logo após então, eu peguei toda o site antigo e vim no Cloud, né, que atualmente é a IA que eu uso para fazer a base das copies. Né? Ela é bem boa com geração de conteúdo, tudo que envolve texto fica bem humanizado, né? Não parece aquele texto de IA. Então a gente só vai refinando ali os detalhes básicos. Peguei aqui, então dei o prompt, né? Estou desenvolvendo um projeto de estudo com base em recriar a página do Guaraná, estruturando agora o wireframe com as seções da página atual. Né? Na página atual existem as 6 seções, especifiquei as seções, mandei acessar o site, coletar informações necessárias e me retornar com o conteúdo da página e da copy. Observação, coloquei aqui que não é para ele desenvolver o site, é apenas me entregar o conteúdo, né? Porque senão essas IAs elas tendem a gerar uma página de exemplo. Não era isso que eu queria só os textos. Ok, ele coletou aqui todas as informações e me gerou um texto, né? Um documento onde ali tinha a sugestão de novas seções e suas respectivas copies. Peguei, vim aqui novamente para o nosso Figma e comecei a estruturar o esqueleto. Opa, peraí. Comecei a estruturar o esqueleto do que eu gostaria que tivesse no novo site, né? Mais ou menos ali um escopo com todas as informações que eu gostaria. Então aqui a Hero, aqui a gente colocou aquela seção de campanhas que já existia, os produtos, né, que
muito importante, que tem a seção de produtos, que era uma das principais. A da caçulinha, aquela seção que falava sobre a Wandinha ali, também mantive. Né? E aqui eu comecei a parte onde eu falei que eu estruturei algumas seções novas. Então eu coloquei aqui uma seção onde conta um pouco da história do Guaraná, né? Seria uma timeline animada. Aqui eu coloquei alguns cards, continuando, né, a história do Guaraná. Aqui eu coloquei uma seção que falaria sobre algumas matérias, né, do compromisso com o Guaraná, que isso no caso estruturado para trazer mais autoridade. Então o lead, né, o cliente que está lendo essa página, ele está vendo aqui que é uma empresa que se preocupa com o ambiente, que eles não só produzem, né, que eles são uma empresa com responsabilidade. Aqui a gente colocou também um mapa, né, onde o usuário conseguiria buscar pela loja que tem a disponibilidade do Guaraná mais perto. Então, por exemplo, aqui ele insere o CEP dele e se o mercadinho ali perto da casa dele foi cadastrado ali como lojista, ele aparece no mapa, né? Isso aqui é bem interessante porque traz aquela percepção de que não é algo tão distante para mim. Ele vê o acesso, né? Logo após, a gente colocou aqui também um blog de receitas e drinks. Para que serve esse blog de receitas e drinks? Mais uma vez, estruturar a autoridade, né, posicionamento e conteúdo orgânico. Então, por exemplo, alguém está pesquisando algum drink, aparece lá no Google alguma receita envolvendo Guaraná por conta do SEO, né? Então, isso é bem interessante, que traz mais tráfego, traz mais autoridade e quanto mais volume dentro de visitas dentro do site, mais interessante para a gente. Né? Mais uma vez coloquei aqui um CTA, falando sobre trabalhar na empresa. Né? Então, mais uma das sessões que foram adicionadas, que também entra naquele contexto de trazer mais autoridade, né? Mostrar que é uma empresa séria. Quanto mais conteúdo a gente tem, mais otimizado fica. Principalmente agora com a era da IA, né, que existe, antes existia o CEO e agora existe o GEO, né, que é o Generative Engine Optimization, que é a otimização para ferramentas generativas, né? Então, por exemplo, ChatGPT, Gemini, Cloud, todas essas ferramentas de IA, elas buscam dados com base na quantidade de informações. Então, os estudos atuais comprovam que para a gente ter isso otimizado, a gente precisa ter mais conteúdo, né? Reforçar o posicionamento, reforçar a identidade. E quanto mais palavras-chave a gente tem dentro do site, mais traz autoridade, mais traz esse posicionamento para ser citado pela IA. Né? O que é muito interessante, é uma das próximas tendências. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando só sobre esse tema. Né? Aqui a gente fez o rodapé, seguindo ali o que já existia, adicionamos algumas funções novas, né? Então assim ficou toda a estrutura nova, sem imagens, sem textos, apenas um esboço. Logo após, a gente começa então a buscar as imagens. Como que eu fiz as imagens? Vamos lá. Eu utilizei a ferramenta Whisk do Google, né, que ela usa a IA da Nano Banana, e só que ela gera mais variações. Então, o Nano Banana ele gera apenas uma imagem, né? O Whisk ele gera duas, depende de como que você configura. Dei um prompt inicial aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o prompt inicial aqui. Esse prompt eu gerei com o ChatGPT, inseri aquela imagem do monster, inseri que eu queria que fosse dentro da floresta, que tivesse a lata de refrigerante perto, né? Dei todos os detalhes ali, foi bem específico. E ele gerou essa primeira imagem aqui, né? Essas duas aqui eu já gostei bastante. Só que eu queria que ele fosse fiel à garrafa do refrigerante, né? Então eu adicionei aqui para ele buscar a garrafa e a lata. Ele me gerou essa variação aqui, que foi a que eu mais gostei, né? Onde já estava mais fiel aos detalhes da lata. E logo após aqui eu já comecei a gerar alguns elementos que depois eu vou explicar para vocês. Voltar aqui para o Figma, vamos lá, página inicial, como que ficou então. Aquela imagem que ele me gerou, né? Deixa eu eliminar alguns elementos aqui para vocês conseguirem entender melhor. Aqui. Hero. Vamos lá, deixar só a imagem inicial
Aqui já vai dar para vocês verem a evolução. Então vamos lá, ele me deixou aqui, né, a imagem da lata, e o que eu fiz? Tá escuro, tá faltando coisas. Então eu comecei a trabalhar com os elementos. Ó, a garrafa, coloquei a garrafa original novamente, adicionei os textos, botões, botões das redes sociais ali na lateral. Esse elemento aqui eu coloquei para dar um diferencial entre uma seção e a outra. E aqui eu fui adicionando elementos para preencher o espaço. Então vocês conseguem ver a diferença, como é que estava antes e como é que ficou depois. Dá um zoom aqui para pegar mais os detalhes. Ó. A gente foi adicionando elementos, todos gerados ali pelo Whisk também. Depois eu mostro o passo a passo ali como foi feito. E fui refinando e adicionando mais elementos para preencher, né, para não ficar aquele espaço seco. Colocamos o título, escolha do título e das cores. Foi com base na identidade visual do Guaraná já existente. Né? Então eu peguei posts do Instagram, peguei posts no Pinterest e fui buscando ali algo que fizesse sentido. Né? Essa fonte Barrecito pegou bastante ali com a identidade que eles usam para se comunicar pelas redes sociais. As cores eu peguei do site original mesmo. E aqui os elementos que eu gerei, os elementos de apoio. Né? Então eu gerei os frutos do Guaraná, eu gerei uma bandeira do Brasil seguindo esse aspecto molhado, né? A logo seguindo esse mesmo aspecto também, que é para combinar, né, e manter aquele padrão, aquela estrutura que conversa entre si. Né? Então aqui eu preenchi, fui soltando aleatoriamente mesmo, com base, né, no enquadramento. Observação, tudo é feito alinhado, tudo é feito pensado, né? Então eu não ia só colocar aqui os elementos soltos e achar que fica bom. Tudo é feito com grid para que fique alinhado e padrão. Né? Então aqui a gente colocou o CTA, mesma base do já existente, só que com a fonte passando ali por trás da garrafa, que dá um efeitinho bem legal. Né? O menu de navegação aqui no cantinho mais moderno, as redes sociais. Só essa seção aqui a gente já vê que já deu um destaque. Já saiu de um site que estava ultrapassado, né? Mais básico. E aqui a gente já tem um site moderno, um site que tu vê que a empresa tá se modernizando, né? Tá investindo em estrutura. Logo após, novamente a seção das campanhas. Né? O que eu fiz na seção de campanhas? Coloquei os cards com as suas imagens ali e a opção de acessar mais informações. Né? Então aqui o cliente está interagindo com o site. Aqui ele tem. Opa, peraí que eu tirei aqui. Aqui ele está tendo uma interação onde vai prender a atenção dele aqui. Né? Ele acessou o site para ver só uma informação e ele já está navegando mais, já está criando mais informações para a gente. Né? Logo após a seção de produtos, mais uma vez, ó, textos grandes é uma tendência, né? Então a gente pegou a fonte primária, colocou aqui os produtos, colocou um slider, né? Onde passa os produtos num tamanho aumentado, que dá um destaque bom, também dá um diferencial, traz mais esse aspecto de coisa mais moderna. Né? Seção da Vandinha, a caçulinha, aqui eu adaptei, refiz a imagem, né? E adaptei seguindo ali aquele padrão que estava sendo utilizado para falar sobre o retorno da caçulinha e a promoção. Aqui na seção onde eu tinha feito a linha do tempo, mais uma vez, sempre seguindo o alinhamento, sempre seguindo os padrões, a gente colocou então o título, né, com esse elemento grande que chama bastante atenção, e fui espalhando, né, para não ficar vazio, os guaranás, aqui o fruto. Né. Aqui a gente fez a timeline, isso aqui implementado na página é animado, né, então, por exemplo, teria somente esse inicial e depois, conforme você vai descendo a página, ele vai aparecendo com o scroll, né, scroll trigger, que conta a história do Guaraná. Aqui a gente voltou para os cards, né, mais uma vez, elementos para preencher, para não ficar um design seco, né, e inserimos aqui as imagens, falando sobre as informações, história do Guaraná, etc. A seção de responsabilidade, né, mais uma vez, com o objetivo de trazer
o conhecimento do público, que é uma empresa, né, que não somente traz prejuízo. Então a gente tem aqui as imagens todas geradas pelo Whisky. Ok, mapa. As receitas também, seguindo o mesmo padrão. Lembre sempre aqui, ó, utilizando elementos de fundo que trazem esse preenchimento, né, essa ideia de tá cheio. Por último, chegando aqui no finalzinho, seção das vagas, né, onde preenchi aqui com esses elementos que foram utilizados lá na home também, só mudei o posicionamento deles. E aqui no finalzinho o rodapé. Né. A gente logo parte para fazer o design da versão celular. Por que primeiro o computador, depois o celular, sendo que 80% dos acessos são feitos via celular? Porque é mais fácil da gente ter criatividade, né? Como no computador tem um espaço maior, a gente consegue trabalhar mais as ideias, consegue inserir mais conteúdo e depois a gente só adapta, né? Então, mesmo que 80% dos acessos sejam feitos via celular, a gente sempre faz o desktop primeiro. Então, vamos lá. Modelo de celular, mesma coisa. Peguei a imagem, recortei, inseri os elementos posicionados ali de uma maneira que desse esse destaque. E agora vem passando o mesmo conteúdo, só que para cá, né, adaptado para o celular. Então, vou colocar aqui o preview para vocês verem. Ó. Preview no celular. Cadê? Aqui. Vamos lá. No celular, então. Ó. Aqui seria o slide com as promoções. Slide com os produtos. Né? Caçulinha. Todas as mesmas seções, só que adaptado responsivo. Né? Então não precisa entrar em muitos detalhes, tudo é absolutamente a mesma coisa, só muda o posicionamento. Por exemplo, aqui nesse finalzinho aqui, ó, a gente trabalhou também os elementos para preencher bastante. Finalzinho rodapé, e é isso. Vou mostrar para vocês o design final no computador, que eu não tinha mostrado antes. Deixa eu aqui. Aqui o design no computador também ficou bem atraente. A gente vê que essa é a dobra mais importante do site, né? Que é a primeira que o cliente acessa. Então aqui a primeira impressão é a que fica. Quando ele acessa, o site carregou rápido, mas é feio. Ele tem a impressão que o restante do site vai ser feio. Agora, carregou aqui, já é um site atraente, né? Já tem um design bonito. Aqui a gente trabalharia com as animações de entrada. Né? No caso, como esse foi feito somente o design, está estático, mas implementado, então os elementos todos entrariam com animação. E aqui já convence o usuário, já sabe que está atraente, está estético. E é essa impressão que fica na mente dele. O restante é onde a gente vai esquentando mais a mente dele. Então aqui ele já viu que é uma empresa séria, que é uma empresa que investe, né? E agora ele só vai adquirir mais conhecimento sobre, vai adquirir o conteúdo. Então, todo o conteúdo foi feito em ordem, pensado na experiência do usuário. A gente desenha um mapa de ações para que ele tudo faça sentido na cabeça dele, né? Não seja só elementos perdidos, elementos jogados. Aqui então, a história, né? Mais uma vez aquela mesmo layout que eu mostrei antes, só que agora como estaria no computador, né? Vou voltar aqui para vocês verem, ó, no wireframe. Então, tudo isso aqui foi feito, pensado na jornada do usuário. Né? Todas o posicionamento das sessões, eles foram pensados com base na mente do usuário, conforme ele está lendo. Então, aqui ele vai criando confiança, né? Ele vai criando curiosidade, e assim ele tem mais chance de chegar até o final do conteúdo, que é o que nos interessa. Vou mostrar aqui para vocês então o Whisky, né, onde a gente vai dando os prompts ali, vai tentando retirar. Pode ver como que começou, ó. A gente vai refinando, vai melhorando o prompt até que saia alguma coisa interessante que a gente possa modelar, né, ó, pipoca com guaraná, aqui das campanhas de futebol, todos os elementos foram gerados por aqui. Então, os elementos de fundo qual eu recortei aqui, a gente vai refinando e vai buscando
entregar alguma coisa que fale, né, com a linguagem que a gente estava utilizando lá no site. Aqui sobre a sustentabilidade, ó. Vamos lá, deixa eu chegar ali nos elementos da bandeira e da logo que vocês vão ver que interessante. Aqui, ó. A gente chegou nessa bandeira, né, com esse efeito, esse aspecto molhado. Mais alguns elementos para preencher o fundo. Depois eu removi o fundo ali pelo Figma mesmo, tem o plugin do Remove Background, né? E aqui a gente vai gerando elemento que alguma coisa vai dar para reutilizar. Nem tudo que sai aqui fica bom, né? Aqui, por exemplo, a logo aqui, ó, que a gente gerou. E aqui eu tentei refazer o background no mobile para ver como é que ficava, mas acabou que eu utilizei aquele lá mesmo recortado. Então, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o processo de rebranding. Primeira etapa é a pesquisa, né? Então a gente acessou o site atual, buscou todas as informações que a gente precisava, buscou qual era o objetivo, qual era a necessidade, e logo após a gente vem trabalhando com os dados, né? O que está sendo utilizado pelos concorrentes, o que está funcionando. A gente busca informações de fora, né, para não ficar aquilo engessado, não é cópia. Né? A gente busca diversas fontes para que a gente crie a nossa variação. Né? Depois aqui tem mais alguns prompts que eu fui dando sobre conteúdo, né? Aqui eu fui pedindo os prompts de imagem. Então eu queria mostrar para vocês o quão interessante que é você utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Né? O designer, o programador, o web designer que não utiliza ainda a inteligência artificial ao seu favor, infelizmente ele vai ser passado para trás. Né? Porque esse projeto inteiro aqui de design eu refiz em 10 horas, com o auxílio da inteligência artificial e o conhecimento técnico. Né? Então, isso aqui antes demoraria dias para ser feito, se eu tivesse feito tudo do absoluto zero sem o apoio da inteligência artificial. E se eu não tivesse o conhecimento necessário, eu não conseguiria chegar nesse resultado. É por isso que é importante a gente saber dar os prompts certos, saber montar os elementos, né? Porque, por exemplo, o fundo aqui, a gente vê ele assim agora, mas ele chegou até aqui foi praticamente sem nada, né? Ó, assim chegou o fundo. Então o que a gente fez? A gente foi, cadê a latinha? Aqui. A gente foi refinando, né? E é isso. O vídeo de hoje era só para mostrar para vocês esse projeto, explicar mais ou menos por trás de todas as decisões, né? A reestruturação foi feita com base em pesquisas. A gente fez uma copy bem natural, bem humana, bem convincente também. É um site institucional, né? Então ele não é um site com o objetivo de vender e de converter. Por isso que eu achei bem interessante esse projeto, porque ele não é só uma landing page ali para fazer um tráfego, ele seria um projeto para apresentar a marca mesmo. Né? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, tenha alguma sugestão de conteúdo, e fica à vontade para deixar aí nos comentários, tá? E em breve eu vou estar trazendo mais cases de estudo, pelo menos uma vez por mês, aí tentar trazer um case fictício de como a gente refaria a estrutura de alguma empresa, algum produto, porque eu creio que sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Até mesmo no meu projeto aqui, depois de finalizado, eu cheguei a querer alterar algumas coisas, porque cada vez que a gente bate o olho tem algum detalhezinho que ainda dá para ser melhorado. E é isso que forma o resultado no final. Né? O olhar criativo, prestar atenção nos detalhes e estar sempre se atualizando. Então, caso tenha alguma sugestão, é isso, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e bora!